E, caros amigos, depois de termos ouvido sobre o Vibra Hospital, agora as histórias passam por Água de Pau, aliás, neste livro intitulado Antes que a Memória se Apague, Crónicas de Água de Pau. O autor é um amigo desta comunidade e que já cá esteve na Hora Quente, em 2 ocasiões anteriores, cada vez com uma história diferente, desta feita um conjunto de histórias sobre a sua terra natal. Senhoras e senhores, é com imenso gosto que está de regresso à Hora Quente o nosso amigo Roberto Medeiros. Caro amigo, seja bem-vindo, de regresso. Eu agora já nem digo bem-vindo aos Estados Unidos, que ainda não percebi se és dos Estados Unidos ou se és mesmo da Lagoa. Eu não pertenço a parte nenhuma, sei tudo ao lado. Um cidadão do mundo, não é? Um cidadão do mundo, isso mesmo. Muito bem, Roberto, antes de mais, parabéns. Aqui um ótimo registro, que não se trata de uma biografia, a bem dizer, não é? Não. Mas sim de histórias que acontecem na vida real, ou que aconteceram na vida real, na sua terra natal. Sim, Antes que a Memória se Apague, Crónicas de Água de Pau, trata-se de um livro que registra a memória coletiva do povo da minha terra. Portanto, é um regresso ao passado, é uma forma de conhecer como antigas vivências, como se vivia, é um regresso às antigas mercearias, a diferentes formas de comunicar que havia no passado e que hoje desapareceu. Com a atividade cibernética, as pessoas deixaram, com a internet, digamos assim, as pessoas deixaram de comentar, deixaram de se juntar nas mercearias ou nos supermercados, como se fazia antigamente nas mercearias. As mercearias no passado eram um ponto de encontro, onde as vizinhas, as famílias se encontravam e partilhavam saberes, novidades, e a amizade permanecia. Isto hoje, na atualidade, já não acontece, né? E este livro fala de vivências do passado na minha terra, na Vila de Água de Pau, mas digamos que os protagonistas neste livro são de Água de Pau, mas as histórias referem-se, são similares a todos os lugares dos Açores e de Portugal continental, porque são histórias comuns no país. Roberto, eu faço a pergunta, é que conhecemos-te como homem do artesanato, o homem dos presépios, e agora o homem que quer contar as histórias da sua terra. Porquê é que para si é tão importante estar com toda essa atividade à volta da cultura açoriana? De um modo mais geral, para dizer cultura açoriana, sim. Olha, eu, desde criança, porque não tinha, no tempo, quando eu me criei, não tinha aquilo que as crianças hoje têm, não tinha acesso à internet, não tinha acesso a muito aquilo que hoje, a atividade cibernética que hoje existe. Eu gostava de ouvir as histórias que os mais velhos contavam, e a minha família sempre foi uma família que se reunia durante as festas de Natal, na passagem de ano, nas matanças de porco, nas festas de família. E nós gostávamos de ouvir os mais velhos contar as suas histórias, as suas experiências de vida, e nós tínhamos alguns primos que tinham vindo do Brasil, outros que tinham vindo da América ou iam para a América, e eu gostava de ouvir aquelas histórias, né? E porque são histórias que falavam sempre da nossa terra e da experiência dos nossos familiares noutros continentes. E depois, como nós não tínhamos também, nós brincávamos na rua, a juventude brincava na rua, tínhamos muitos amigos e não tínhamos preocupações, a gente saía de manhã e voltava à noite quando fosse Trindades, né? E Trindades, quando batia o sino na igreja, a gente voltava para casa, não havia perigo nenhum. E então muitas dessas brincadeiras, porque este livro abarca o meu período de infância, as pessoas que lerem este livro, quando lerem este livro, vão andar ao meu lado no meu período de infância, da adolescência e da juventude. E até atual, até momentos da atualidade, porque também falei um pouco já porque falaste do artesanato, já falo também de um artesão e de uma cena que ocorreu alguns poucos anos atrás, já junto das comunidades. São 46 histórias ou crónicas
que abarcam este livro e que se enquadram em vários lugares da minha terra, na praça, nas tabernas, nas mercearias, no Porto, na Serra, enfim, na sede da banda de música, enfim, são histórias que retratam, como eu disse, a memória coletiva do nosso povo. Né? Todas elas são verdadeiras, todas elas aconteceram. Algumas são cómicas, outras marcam a saudade, são nostálgicas, outras são tristes, né? Mas eu gosto de quando eu me refiro, eu gosto e quando me refiro a alguns casos que são tristes porque falam de pessoas que já não se encontram entre nós. No entanto, para mim é uma alegria recordá-las porque dá-me o privilégio de pensar que eu ainda as conheci e que aprendi muito com estas pessoas que já partiram. E dessa forma também presta homenagem a essas pessoas. A essas pessoas. Eu quero-me referir aqui a um ponto. Portanto, isto começa com uma breve história da Água de Pau. E quando você diz breve, é mesmo breve. 4 ou 5 páginas, está resumida em síntese aquilo que é a história da Água de Pau. Mas depois, os próximos 2 capítulos, entre aspas, exemplo do meu pai e o presépio da minha mãe. E interessante que também uma das dedicatórias feitas no livro, ou agradecimento, o primeiro agradecimento é aos seus pais. O quão os seus pais são importantes no vosso interesse pela cultura popular ao longo desses anos? Os meus pais foram muito importantes, sobretudo meu pai, Mário Egídio Medeiros, quem nos está a ouvir e for da Água de Pau, mesmo sem ser da Água de Pau, muita gente conheceu meu pai e a Cova da Onça, que era o nosso estabelecimento comercial. Eu brincava quando era criança dentro do nosso estabelecimento, que era uma mercearia, e mais os meus irmãos, nós brincávamos ali. Meu pai puxava-nos para lá para brincar, porque eu fazia de comerciante, a minha irmãzinha de cliente, e meu irmão a trabalhar lá dentro da mercearia, e meu pai ensinou-nos a servir bem o cliente. Era uma experiência para a vida, porque se eu soubesse servir bem o cliente voltava e ficava sempre agradado comigo, sempre simpático comigo e ganhava um amigo. Portanto, esta experiência eu levei-a para a vida, né? Tratando, ou seja, se eu tratar bem o meu próximo, eu vou ter como amigo o resto da vida. Isso também não acontecer só na minha vida comercial, como acontecer na política. Eu, como sempre, tratei bem as pessoas, sempre respeitei-as, valorizei-as e quando precisei delas para ser eleito como vereador e autarca, fui 5 vezes eleito repetidamente e só deixei a política porque achei que já era a altura de dar o lugar a outro depois de 20 anos. Mas os ensinamentos que eu tive numa antiga mercearia, vim das histórias dos mais velhos, deu-me também muito conhecimento, muita sabedoria popular, e isto eu fui acumulando. E depois eu pensei neste livro. Portanto, este livro não tem uma certidão, desconhece a certidão de nascimento, a data da certidão de nascimento deste livro, mas eu sei aquele começou a tomar forma quando ainda era criança e comecei a colecionar as histórias da nossa família, dos nossos amigos e de facto este livro tem tido uma aceitação fantástica quando as pessoas percebem o que é que ele traz. Agora faço a pergunta, isto é escrito em primeira pessoa, ou seja, todos os casos e todas as crónicas que estão aqui detalhadas foram experiências que você viveu ou uma mistura daquilo que você viveu e as histórias que lhe foram contadas ao longo dos anos? São recolhas, são histórias que eu fui ouvindo, como disse, dos familiares, dos amigos, das pessoas mais velhas. São testemunhos que eu fui sempre compilando. Né? Algumas aconteceram mesmo comigo, mas outras aconteceram e são verídicas, com histórias que eu ouvi, como disse, nos serões, mas também na rua, até nos funerais. E até posso contar uma, se necessário. À vontade, por favor. Eu vou contar uma, porque, como disse, as crónicas que constituem este livro, algumas são muito prazenteiras, são algumas tristes, outras nostálgicas, mas eu sei que, como elas são curtas,
quem tiver o prazer de ler este livro vai se sentir sempre muito bem, porque as histórias são curtinhas e acabam sempre, quase sempre bem. E uma delas foi, eu vou contar a história do senhor que aconteceu com o antigo presidente da banda de música de Água de Pá, Sr. Manuel da Ponte, mais conhecido por Manuel da Ponte Tachin, que era da banda de música, não era? E as pessoas eram logo conotadas com a alcunha, quando estavam ligadas a qualquer coisa, como este senhor estava ligado à banda de música. E o Sr. Manuel da Ponte, que foi um excelente presidente da banda, sem saber ler nem escrever, fez muito pelaquela banda. Mas nos últimos dias da sua vida, ele já estava reduzido, já tinha perdido já as duas pernas, tinha cortado as perninhas e vivia na sua taberna, não sabia ler, nem escrever, mas falava muito bem e pedia a quem soubesse ler para ler para ele o jornal. Era uma pessoa que estava a estar atualizado e era amigo de seu amigo. E então acontece que morreu um grande amigo dele e cliente lá da taberna. Ele pedia a alguém que o levasse para fora da taberna, que o pusesse em cima de uma caixa para levar passar o funeral de um amigo seu, de um grande amigo seu. E isso aconteceu, as pessoas puseram lá de fora da taberna e depois passou o funeral. Ainda naquela carreta muito antiga que havia, o filho do amigo que tinha falecido vinha atrás muito pesaroso, muito triste, e passou na frente da taberna em direção ao cemitério, porque todos os funerais passavam na frente da taberna do Sr. Manuel da Ponte. Claro, o cortejo foi para o cemitério e depois voltou. Na volta, o Jacinto, o filho do amigo, também passou, e quando ia passando na frente da taberna do Sr. Manuel da Ponte, chamou e disse: "Ó Jacinto." Ele já sabia, o Sr. Manuel da Ponte queria com certeza dar-lhe as condolências pela morte do pai. E quando ele se dirigia ao Sr. Manuel da Ponte, já foi de mão estendida. O Sr. Manuel da Ponte estendeu a mão, mas segurou-lhe a mão e disse: "Jacinto, tu sabes que eu era um grande amigo de teu pai, e teu pai era um grande amigo da minha loja. Sabes que o teu pai deixou aqui uma conta, sabes? E eu espero que tu honres a memória de teu pai e pagues a conta que teu pai deixou aqui, que era um grande amigo meu." E então o filho do morto disse: "Ó Sr. Manuel, o senhor não viu meu pai passar para cima?" Disse: "Vi. Quando ele passar para baixo, passar a conta a ele." Portanto, isto é verídico, isto ocorreu mesmo em Água de Pá, e muitas das minhas crónicas são assim, são coisas que aconteceram, umas mais alegres do que outras, como disse, outras mais tristes, mas que recordam o passado e nomes de pessoas e que são uma homenagem a todas as pessoas que foram no passado parte da nossa história, do nosso património oral, porque se eles não tivessem transmitido muitas das suas histórias, a gente hoje não sabia e nem conhecia o património oral da nossa terra, ou seja, o registro do património oral não era conhecido. E também a memória coletiva seria desconhecida, e isto graças às histórias que eu fui ouvindo, que os meus pais, os nossos primos nos foram transmitindo nos serões de família. Eu fui compilando, fui guardando este livro, como tu bem disseste, portanto, ia ser feito com muitas páginas, e então o editor e eu decidimos dividi-lo em 3. Este é o primeiro volume. Os outros volumes falam também de muita coisa, da sua história da Água de Pá também. E como não podia deixar de ser, uma das crónicas tem a ver com esta expressão em termos de provocação aos naturais de Água de Pau, que é onde a porca furou o pico, não é? E aqui este capítulo, a porca que furou o pico. E você conta a história, não é? Sim. De como é que surgiu essa expressão. Pois. E então como é que foi, já que está aqui detalhado? Sim, posso contar, mas de forma resumida.
durante as festas de Nossa Senhora dos Anjos, que decorrem no dia 15 de agosto, em Água de Pá, mas já há muitos anos, se calhar há mais de um século, havia uma família pobre que tinha no seu quintal um milheiro, que era uma porquinha que estava para ter família, né? Uhum. E então estava na festa, a festa da Quirida, que é a festa de Nossa Senhora dos Anjos. Quando eu digo Quirida, porque é a forma como os pauenses chamam a sua festa. E o casal estava na festa, mas pedi ao filho que fosse a casa ver se a porquinha estava bem, se precisava de comer. E o miúdo foi lá à casa ver se estava tudo bem. Quando olhou para o corral, a porca não estava lá. Eu fiquei preocupadíssimo, porque aquilo na economia da família era uma coisa horrível se tivesse acontecido alguma coisa à porca. E ele procurei logo, já estava a anoitecer, procurei. Esta casa ficava na encosta do Monte Santo, ou seja, do antigo pico, onde se diz que a porca fira. Uhum. E eles procuraram, chamei os pais, os vizinhos, tentaram procurar, mas não encontraram. Esperaram que passasse a noite e no outro dia o miúdo nem dormi. Assim que amanheceu, subi o monte e verificou no outro lado, que é uma cratera de um vulcão, encontrei a porca lá, já com a sua prole, com muitos marronzinhos. E atrás dela tinha uma furna. Eu deduzi que a porca tinha virado o pico. Mas a alegria dele era tão grande, e não a preocupação de como é que a porca tinha chegado ali, e foi correr e foi depressa avisar os pais que a porca, já tinha encontrado a porca, mas sim, em vez de dizer encontrei a porca, disse a porca virou o pico, a porca está bem, a porca virou o pico. Claro que as pessoas, a festa de Nossa Senhora dos Anjos sempre chamava muita gente, e ainda hoje chama. Muitos forasteiros, muitos turistas, agora, e ele à procura dos pais no meio da população, quando ia sempre replicando a porca virou o pico, a porca virou o pico, as pessoas ouviram isso. E depois passaram a utilizar isso como troça, né? Como se o miúdo acreditasse que a porca tinha... Como se a população acreditasse que a porca tinha virado o pico, e então as pessoas usavam isso como troça, e as pessoas pacíficas, gente pacífica, não aceitava a provocação e rebelavam-se e tinham respostas terríveis mesmo, não é? Mas aliás, é provável que alguns pauenses nem tão pouco sabiam a história, mas ficavam chateados. A nova geração não sabia. Porque aliás, é norma ficar chateado. Se me permites, eu repito ainda as duas primeiras quadras, porque há aí várias quadras que são referentes a esta crónica sobre a porca que virou o pico. Então, havia uma que é agora utilizada pelo folclore lá da minha vila, de Água de Pá, que é mais ou menos assim: eu fui à Água de Pá, o vinho era mau, 7 vezes molhei o bico. Diga lá, tia Maria, se foi nessa freguesia, que a porca virou o pico. E a resposta vinha logo assim: se a porca virou o pico, tens toda a razão, só falta virar a porca da sua mão. Portanto, e vinha por aí abaixo, porque as pessoas não aceitavam. Encaravam aquilo como troça, né? Mas, enfim, isto hoje faz parte do folclore e a gente tem que aceitar. E são dessas histórias populares que acabam por criar a riqueza da cultura, ao fim e ao cabo. O que se sabe é que antigamente não se fazia excursão, ninguém ia numa excursão, ninguém queria ir num autocarro se não passasse, se a excursão não passasse em Água de Pá. Sim. Podia ir para as feiras, mas tinha que passar na Água de Pá, não podia ir para o norte. As pessoas queriam passar na Água de Pá para fazer a pergunta: foi aqui, que a porca virou o pico. Era uma diversão, as pessoas contentavam-se muito com isso e enfureciam os locais, não é? Encontrei aqui outra coisa que eu achei impressionante, a história do Azevedo, de Água de Pau. Sim. É que eu vou pedir aqui ao nosso Floriano para captar a imagem destes dois senhores. Do lado direito vão ver o rei Dom Carlos, mas do lado esquerdo, o Azevedo de Água de Pau. E as semelhanças entre os dois são incríveis. Até parece mesmo a mesma pessoa, em ângulos diferentes. Posso contar rapidamente qual é essa história? Bom, o rei Dom Carlos, se tu te lembras, o rei Dom Carlos foi o único rei de Portugal que veio aos Açores.
foi à terceira, depois veio a São Miguel, em 1901. E quando ele chegou a São Miguel, antes de vir, ele mandou uma carta com a sua fotografia ao governador civil e disse, olha, eu quero ir visitar os Açores, mas quero segurança, quero pelo menos que estar à vontade quando estiver a visitar a ilha. E o governador civil, mas agora aqui não há perigo nenhum, aqui não há perigo de acontecer o que está acontecendo em Portugal continental, porque os republicanos queriam impor já as suas ideias e já estavam a perseguir o rei Dom Carlos nessa altura, a família real até. E, entretanto, ele, quando mandou aquela carta, vinha uma fotografia, e um funcionário que trabalhava, o governador civil, olha para a fotografia e disse, eu tenho uma solução para isso. Na minha terra, em Água de Pá, há um indivíduo chamado Azevedo, que é a cara chapada do rei Dom Carlos. Ele disse, e depois, o que é que queres dizer com isso? Se ele aceitar vestir-se igual ao rei, sempre que o rei for a determinado lugar, ele sai primeiro. Quando o charabão, a charrete parar, não sai o rei, sai primeiro o Azevedo. Como ele é exatamente a cara do rei, quem quiser matar o rei, mata primeiro o Azevedo. E como não há perigo nenhum, ninguém aqui, não há nenhum perigo de ameaça contra o rei, não tem problema, o Azevedo estava para ficar contente, porque vai ter roupinha nova, comidinha, a horas, ele vai gostar disso. Ok, ele foi para a Água de Pá e o Azevedo disse, aceito. Bom, o barco chega lá à Ponta Delgada e o Azevedo, o rei não saiu, primeiro entrou o Azevedo e depois saiu o Azevedo vestido com a roupa do rei, né? E claro, o público aplaudiu, depois ele disse, eu não sou o rei, então a seguir saiu o rei. E o rei andou ali uma semana, adorou a ilha de São Miguel, e por causa dele, quando ele chegou às 7 cidades, e o caminho não estava em condições de se descer até a lagoa, o que é que se fez? Fez-se um mirador, que ainda hoje se chama Vista do Rei. Ainda hoje tem esse nome, porque o rei Dom Carlos esteve ali e viu as 7 cidades dali. Então, por isso é que se chama Mirador da Vista do Rei. E o rei andou ali uma semana, claro, gostei muito, foi muito bem recebido, nas Furnas, em todo o lado da ilha. Mas depois, quando acabou a visita, o rei teve curiosidade e mandou chamar o Azevedo. E o governador civil, Vossa Excelência, não se preocupe, a gente já lhe deu um dinheirinho, ele já está contente com aquilo que comeu durante essa semana, não se preocupe com isso. Não, eu tenho uma certa curiosidade, eu gostava de falar com ele. E o Azevedo veio à fala com o rei Dom Carlos, e o rei disse, quero-te agradecer, porque tu não te importaste nenhum do risco que tu correste, mas ele disse, Vossa Excelência não tem que agradecer nada. Disse, está bem, mas eu estou bastante curioso, Diz-me uma coisa, tu és tão parecido comigo, diz-me uma coisa, a tua mãe foi alguma vez a Lisboa? E ele disse, não senhor, meu pai é que foi. Aí está. Portanto, eu não digo mais nada. Bem, e agora, com boa deixa logo a seguir, senhor, aquele homem não é meu pai. Isso é outra história, mas que vem na sequência disso também. Será que é pai dele também? Não, isso não tem nada a ver com isso. Pois. Havia uma figura em Água de Pá, muito satírica, muito polémica e engraçada. Enganava-me muito, saía para a rua sem dinheiro, fazia a sua vida sem pagar nada. E isto é o Carranca da Água de Pá. O Carranca ia para a Ponta Delgada sem ter dinheiro na algebeira. Entrava nos restaurantes e saía sem pagar. E de uma vez ele apanha o Charabão, que era conduzido pelo o filho do Alfredo Muc, que não era Muc, mas o pai que me tinha esse número também era Muc. E ele conduzia o Charabão do António Batista Candarrua, e a ligeira, que era a água, transportava 4 a 6 pessoas e ultrapassava a caminhonete até, que era uma caminhonete assim. Portanto, tinha um andamento muito lento na altura. E ele aproveitou uma boleia e foi a Ponta Delgada. Fazia de rico, ou seja, chegava às portas da cidade,
sempre traziam os grãos de milho para atirar para as pombas ali nas portas da cidade, porque os ricos é que faziam isso. Atirava milho às pombas e quem passasse pensava que ele era uma pessoa com posses, uma pessoa com poder económico. Isso ficava bem. Ter isso, ter um chapéu, um cigarro na mão, era uma coisa de alguém com poder de dinheiro. Então, chegou-se à hora do meio-dia e ele dirigia-se à loja dos compadres, o restaurante, e estava lá um miúdo, um pequeno, lá a engraxar sapatos. E ele sentou-se, o miúdo engraxou-lhe os sapatos. E quando o miúdo ia dizer quanto era, ele disse, tens fome? Ele disse, tenho. Anda para cá comigo, anda para cá almoçar comigo. Ele disse, assim, mas são 18, 20 anos para os teus sapatos. Eu tenho aqui a nota grade e pacto quando a gente acabar de comer. Anda para cá. E depois, quando eu trocar, eu pacto. Entraram, sentaram-se no restaurante. Era muito... as pessoas iam muito para aquele restaurante porque fazia-se ali uma boa carne guisada. Então o Carranca disse, olha, traga-me uma doce de carne guisada para mim, um quartilho de vinho, meia doce de carne guisada para esse pequeno e uma laranjada para ele. Aquilo foi rápido, aquilo estava sempre pronto. E eles começaram a comer. Entretanto, o miúdo estava cheio de fome, claro, que é o primeiro de cada logo, né? E pus-se com o olho para o Carranca, e o Carranca disse, já vi que tens fome. Chamou o empregado e disse, traz mais meia doce de carne guisada e uma laranjada para essa criança. Ele trouxe. Aí, nessa altura, o Carranca acabou primeiro de cada. E disse ao miúdo, disse ao engraxador, estás gostando? Ele disse, sim, senhor. Então, continua que ver ali já vem. E ele saiu, e o miúdo ficou sentado a comer. Quando o miúdo acabou, cruzou os braços e fiquei à espera que o Carranca voltasse, né? Bom, os clientes foram almoçando, foram saindo, depois o miúdo acabou por ficar sozinho no restaurante. E o empregado chegou para ele e disse, rapazinho, cá teu pai? Aquele homem não é meu pai. Por isso aí o nome da história. Então, quem é aquele homem? Aquele homem veio ali para mostrar sapatos, e ele trouxe os sapatos, ele perguntou se ele queria comer. Ele disse, então, ele já se fez, ele não volta. Não, eu não sei, estou aqui à espera dele também. Então, se ele não veio, tu é que tens de pagar. Ele disse, eu também não recebi o dinheiro dele. Eu só tenho ali 18 vintas para apanhar a câmera, não está para pagar peixe, não tenho mais dinheiro nenhum. Ou para a Ribeira Grande. E então, acontece que foi mais essa partida que ele contou, que ele fez, não é? O Carranca era uma figura típica da Água de Pá. Eu estou a contar só, porque tu mostraste, só as histórias cómicas, mas há outras tristes, Exato. Há outras que são muito importantes, que são as histórias das antigas mercearias, das tabernas, que reuniam, as tabernas reuniam uma classe do povo, as mercearias reuniam muitas famílias, as mulheres sobretudo, que faziam questão de se juntarem com as vizinhas e de partilhar muitas dos seus problemas, das suas alegrias, enfim, eram referências que hoje já nem existem e que este livro transmite às novas gerações, se eles quiserem ler o livro. Devem querer e devem mesmo ler, porque destas histórias vão desaparecendo aos poucos aqueles que as conhecem e que podem contar. Enfim, mas fica aqui este registro. É apenas o primeiro de 3 volumes que estão previstos. Eu posso contar onde já apresentei o meu livro? Sim, exatamente. Eu sei que há 2 meses, cerca de 2 meses, foi apresentado aqui em New Bedford, não foi? Em abril, mas eu posso começar pelo princípio. Então. Em 23 de março apresentei o livro pela primeira vez na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Depois, alguns dias depois, apresentei em Água de Pá, na minha vila. A seguir, em abril, 26 de abril, apresentei aqui no restaurante Cotaria Mar em New Bedford. Depois, a 23 de maio, apresentei em Mississauga, no Centro Cultural Português de Mississauga. E no dia 10 de junho, portanto, no dia 2 de junho, portanto, não foi neste domingo, no outro, apresentei também em Montreal. Em todo o lado por onde passei, a comunidade, sobretudo a mais idosa, aguardava com muita ansiedade este livro, com muito interesse, e durante as apresentações, quando estava a falar do livro, eles iam tirando da boca as palavras, porque eles viveram essas histórias e estão muito contentes, porque agora podem transmitir aos filhos como é que se vivia em Água de Pá, e agora eles estão contentes porque está registado a memória do nosso povo, a memória coletiva do nosso povo. Isto é um livro quase obrigatório na coleção de qualquer pauense,
porque ao fim e ao cabo são histórias da sua terra e muitos vão se identificar, como você acabou de dizer. Há uma crónica, desculpe interromper, há uma crónica que consta de que faz parte as memórias de um imigrante que emigrou para o Brasil em 1953, está vivo, há 66 anos que ele emigrou, ainda tem 96 anos, e ele conta aí como se vivia na década de 30, de 40 até 53, como era a água de pau, quem eram as pessoas que mexiam com a terra. Portanto, quando apareceu o primeiro carro de praça, e não táxi, como se diz hoje, quando apareceu o primeiro autocarro, quem foram os primeiros, os ferreiros, os moleiros, e estes são referências que desapareceram, mas que fazem parte da história da nossa terra. Muito bem. Para quem quiser adquirir o livro aqui na nossa região, onde poderá comprá-lo? Aqui, através da Maria Tomásia, João Tomásia, e da Portugália também. E na Portugália. Em Fall River. Muito bem. Um registro que temos que tirar o chapéu. Parabéns. Uma forma de contar histórias muito interessante e que capta as pessoas, não é? Referimos aqui a algumas mais cómicas, mas como você disse, há uma variedade de crónicas aqui que vai do mais triste ao mais alegre e tudo pelo meio. É verdade. Portanto, é uma forma de contar a história de parte dos Açores, não é? Mas usando as vivências do povo da Água de Pau. Há uma homenagem que eu gosto de fazer sempre quando falo deste livro ao Sr. Tobias Teixeira, que está no Brasil, o senhor que me relata nas suas memórias como era a Água de Pau, e que ele conta sobretudo uma fase da Água de Pau em que havia muitos cesteiros, né? E ele próprio casou com a irmã de 4 cesteiros, o Sr. Tobias Teixeira, e os filhos, os sobrinhos dele vivem aqui em New Bedford, alguns, ainda aqui já vi alguns dos seus trabalhos, e eles já que fabricavam as malas que os imigrantes traziam para cá, com as suas coisas, portanto, com a sua tralha toda, eram malas feitas em Vime. O Sr. Tobias Teixeira relata histórias e memórias fantásticas de como é que era a Água de Pau nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, quando a Água de Pau, em certas ruas, nem sequer tinha casas. E ele cita aí, portanto, quem quiser saber como é que era a Água de Pau no passado, este livro identifica tudo isso. Muito bem. Roberto Medeiros, muito obrigado, parabéns e até ao próximo regresso aos Estados Unidos, que será quando? Para as festas do Espírito Santo, com mais artesanato e artesãos dos Açores. Muito bem. Obrigadíssimo. É que eu agradeço também. E continuo com as vossas crónicas, porque desta forma a memória não apaga, de certeza não se apaga. absoluta. É isso. Quero realmente pô-las cá para fora todos antes de se me apagar, também é minha. Isso não há de acontecer, não tão breve. Muito bem. Meus amigos, chegamos ao final de mais uma Hora Quente. Foi um prazer estar em sua companhia. Antes que a memória se apague, crónicas de Água de Pau, através da Portugália Marketplace pode adquirir, ou então falando com o casal Tomásia, que também tem exemplares para vender. Chegamos ao fim de mais um programa. Voltaremos amanhã com mais para si. Boa noite e até amanhã, se os quiser. Tchau, tchau.